Olá pessoal, estamos de volta com a nossa 28ª aula. Eu sou o professor Cleiverson e hoje nós vamos trabalhar uma aula de História do 7º ano, que vai falar sobre a organização do trabalho em categorias sociais. Então, organização do trabalho em categorias sociais. Primeiro, o primeiro ponto que temos que esclarecer é que a divisão do trabalho não é natural. Certo? Por quê? Porque o trabalho ele não faz parte, de um estado de natureza. Ele foi criado por quem? Pelo homem, O trabalho ele é exercido pelo homem, colocamos pelo homem, mas isso inclui todo o gênero, masculino e feminino, Homem e mulher, certo? A transformação da natureza pelo ser humano é chamada de trabalho, como eu acabei de citar agora há pouco. A essa transformação, a intervenção do homem na natureza, é chamado trabalho, certo? O trabalho é o elemento fundador daquilo que chamamos de cultura. Então, como colocado, ele é que funda, que dá início a essa noção de cultura, certo? A forma como os seres humanos organizam e dividem o trabalho é cultural, ou seja, cada povo, cada civilização se organiza para trabalhar de uma maneira, colocando assim, trazendo assim características diferentes para cada grupo étnico ou civilização. Então, existem 3 fatores diferentes para pensar a divisão do trabalho. O primeiro fator, o fator da solidariedade. Segundo, o fator da economia ou econômico. E o fator cultura, o fator cultural, certo? É que nós iremos observar aqui nesse próximo slide, A organização do trabalho em categorias sociais. Vamos falar aqui sobre Emile Durkheim, que é um sociólogo, filósofo, sociólogo, e ele fala da divisão social do trabalho. Então, segundo ele, nas sociedades diversas ocorre um tipo de organização do trabalho que busca a cooperação e a integração, que ele chama de solidariedade, certo? E nós vamos ter 2 tipos de solidariedade, a solidariedade mecânica, e a solidariedade orgânica. Vamos observar aqui um pouquinho o que seria a solidariedade mecânica. São sociedades primitivas, tribais, de organização simples. O que seria isso, sociedades primitivas, tribais, de organização simples. O que eu tenho no momento para nós conseguir caracterizar isso, de exemplo, seria as tribos indígenas. Mas isso também aconteceu com as tribos lá da pré-história, onde eles se organizam, para um bem comum. Ou seja, pela manhã, todos saem para dividir as tarefas, Um sai para pescar, caçar, coletar frutos, e no retorno todos vão usufruir do fruto desse trabalho, certo? Colocando que essa divisão mecânica, solidariedade mecânica, qualquer pessoa poderia exercer. Claro que eles definiam por sexo, As mulheres coletar as frutos, as raízes, e os homens caçar e pescar. Mas é um trabalho que qualquer um deles poderia exercer na falta de um ou de outro. Vamos falar aqui um pouquinho da solidariedade orgânica. Então, sociedades modernas, a característica dessa sociedade orgânica seria as sociedades modernas, complexas, com maior densidade e diferenciação típica ou típico da sociedade capitalista. Então, qual seria a diferença entre a solidariedade mecânica e a orgânica? É que na solidariedade orgânica, as pessoas, cada uma delas, que como se trata de sociedades modernas, complexas, cada uma delas exerce um tipo de trabalho. Por exemplo, o mecânico, o lanterneiro, o pintor, cada um faz uma função. E isso torna uma interdependência entre eles. Por exemplo, numa sociedade moderna, nós vamos ter lá o comerciário, um exemplo de um supermercado, por exemplo, nós vamos ter lá o repositor, o embalador, o caixa e assim por diante, causando uma interdependência entre esses grupos, ou
é uma interdependência entre as diversidade de pessoas, né, da sociedade. É completamente diferente da sociedade mecânica ou da solidariedade mecânica, onde eles fazem um trabalho coletivo para todos, né? Certo? Vamos falar um pouquinho aqui da densidade social, né? Ocorre um movimento de aumento da população e melhoria dos meios de comunicação, né? Torna as sociedades mais complexas, exigindo novas interações sociais e novas formas de interação social. Então, um exemplo dessa densidade social, né? Seria um acúmulo, né, de pessoas em um mesmo espaço. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, o Rio de Janeiro, São Paulo, né, onde surgem ali as favelas. Isso é um exemplo de densidade social. Mas isso, né, as favelas, no caso, a gente vê de uma forma negativa. Mas o que vem posterior a isso, né? As melhorias no meio de comunicação, né? As novas interações sociais, que ocorrem através, né, de aplicativos, né, da internet e assim por diante, certo? A diferenciação social, né, um processo que explica o aumento da divisão do trabalho nas sociedades modernas, exigindo novos modos de produção e integração social. É o que eu citei agora há pouco, né? São sociedades modernas, aquelas que vivem a partir do momento da industrialização. Então, o que acontece? Ali surgem novas necessidades, né, de novas profissões, exigindo novos modos de produção, né? Então, o que seria isso? Então, nós vamos ter uma série de coisas, né, de formas de trabalho que estão surgindo, que em sociedades mais antigas e menos complexas não existiam, certo? E a gente vai ver, por exemplo, empresas em aplicativos, né, chamadas startups, né, e assim por diante. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a organização do trabalho em categorias sociais, né, a partir de uma visão do Karl Marx, né, o trabalho auxiliou a ideia de formação das sociedades de classe. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Karl Marx, um filósofo, né, a divisão social do trabalho segue todo um arranjo de tal forma que sempre hajam classes dominantes e classes dominadas, e que necessariamente essas classes estão em conflito entre si. Marx entende que as instituições das sociedades são criadas, estabelecidas pelas classes dominantes, que se legitimam dessa forma, ou seja, qual seria a relação aí? A relação empregador e empregado, né? Ou o dono do capital, né? Quem cria, né, os empregos na realidade, né? Os grandes empresários, os grandes proprietários, né, os donos do capital, e o trabalhador, no caso aí o operário. Então existe o quê? Como ele citou, né, ele entende que as instituições da sociedade são criadas, estabelecidas pelas classes dominantes. Quem? Os grandes empresários, os grandes proprietários do capital. Então seria essa relação, né? E vamos falar um pouquinho sobre Max Weber, né? Então, segundo ele, a sociedade é composta de partes cuja constituição depende fundamentalmente do indivíduo. Como assim? As relações entre esses indivíduos seguiriam suas formas de ação social. Essas relações acabariam por caracterizar a sociedade como um todo, à medida que fossem incorporadas à legislação, à Constituição, à religiosidade e outras manifestações culturais, legais, né, valorativas e administrativas dessa sociedade. Ou seja, ele coloca o quê? Que essa sociedade ela é regida principalmente pelo quê? Pela religiosidade e pelas características culturais, pelas manifestações culturais de cada povo, né? Principalmente o Brasil, que é um país que foi formado por inúmeras culturas, né? Desde a europeia, a africana, a indígena, certo? Então é uma reunião de várias concepções culturais. Tá. Você deve ter percebido que podemos compreender a divisão social do trabalho de diversas formas, dependendo da forma como a analisamos, né? Primeiro, a solidariedade e a interdependência. Segundo, a dominação e o conflito de classes por questão econômica. E terceiro, né, ações de sujeitos guiados, né, ou seja, ações de sujeitos guiados por valores morais, religiosos e culturais. É o que a gente acabou de observar aí, né? Certo? Então,
Aqui, pessoal, a gente vai para uma atividade, para a gente poder exercitar o que a gente observou, né, nessa aula. E nós vamos ter aqui a primeira questão, né? Primeiro, para o pensamento econômico, a divisão do trabalho é definida entre letra A, dominantes e dominados, letra B, brancos e negros, letra C, homens e mulheres, letra D, jovens e idosos. Então, pessoal, de acordo com o que nós observamos nesta aula, qual seria a resposta correta aí? Vamos lá? Seria a letra A, né? Então, para o pensamento econômico, a divisão do trabalho é definida entre dominantes e dominados, como a gente acabou de citar agora há pouco. Né? Quem são os dominantes? Aqueles que têm o poder aquisitivo, os donos do capital. O que seria o capital? O dinheiro, né? Aqueles que geram os empregos. Então, vai haver sempre uma divisão do trabalho definida entre esses dois setores, dominantes e dominados. Quem são os dominados? Os trabalhadores, que estão sempre atrás de melhorias, sempre atrás de melhores salários e melhorias de trabalho, né? Melhores condições de vida, coisa que os dominantes, os grandes proprietários, eles vão querer manter, né, essa disparidade, porque quanto mais mantém essas disparidades, menos direitos, menos eles vão gastar e mais lucros eles irão ter. A segunda, né? Para o pensamento cultural, os seres humanos não trabalham apenas para enriquecer. Que outro princípio podemos destacar, além do econômico, para o trabalho humano? Letra A, a vontade natural, né, de sempre ter mais, né? A vontade natural de sempre ter mais. B, princípios morais e religiosos. C, solidariedade entre as pessoas. Ou D, o poder de fazer o que quiser. Então, pessoal, qual seria a resposta correta aí? Vamos dar uma observada aí. Vamos ver que seria a letra B, né? Princípios morais e religiosos. Então, para o pensamento cultural, os seres humanos não trabalham apenas para enriquecer, né? Que outro princípio podemos destacar, além do econômico, para o trabalho humano? Os princípios morais e religiosos, né? Então, para o pensamento cultural, o trabalho ele envolve tudo isso, né? Ele se baseia nos princípios morais e religiosos, certo? Então, pessoal, era isso. Eu quero agradecer pela atenção de todos. Essa aula está disponível na plataforma Eduque, onde você pode revê-la novamente. E até uma próxima aula.